Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve Jesus voltará. Ouça o pastor Neuel Stina com uma mensagem da Palavra de Deus. Você já sentiu o peso terrível do pecado? Alguma vez sua consciência lhe acusou tanto que você achou que estava perdido para sempre? Não há sentimento pior do que sentir o peso do pecado. Talvez a principal causa das incertezas e angústias desta vida seja uma consciência condenada pelo vivo senso do pecado. No programa de hoje, vamos falar sobre a súplica que Deus sempre ouve. O salmista estava tão angustiado, experimentava tanta aflição que assim escreveu: Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam abertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Salmo 130, versos 1 e 2. O salmista sentia o peso do seu pecado, da sua condenação, da sua desesperança. O senso da sua culpa era-lhe quais profundas águas que o cobriam e o esmagavam. Na verdade, é nas profundezas que está todo o que vive no pecado. O pecador não vê a realidade. Todo pecador desce a essas profundezas quando em pecado. Embora alguns pensem que não pecam, as Escrituras Sagradas declaram: não há homem que não peque. 1 Reis 8:46. E em 1 João 1:8 lemos: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Por outro lado, há muitas pessoas hoje que acham que o pecado é uma coisa trivial, sem consequência. Mas a Bíblia continua afirmando que o pecado é, na realidade, excessivamente mau. Assim se expressou o profeta Isaías: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros. Isaías 6, verso 5. O mesmo profeta diz em seu livro, no capítulo 59, no verso 2, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas então nós perguntamos: o que é pecado? As Escrituras Sagradas definem o pecado como transgressão da lei. 1 João 3, 4. É muito importante conhecermos os 10 mandamentos que se encontram em Êxodo 20. Devemos conhecer a Bíblia e tudo o que nela contém. Esse conhecimento é proteção contra o pecado. O salmista escreveu: guardo no coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Não há esperança para o homem se Deus o tratar segundo os seus pecados. Mas o Senhor não observa o pecado, não o toma em conta quando nos arrependemos. Foi quando Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor, que o profeta lhe assegurou: também o Senhor te perdoou o teu pecado. O reconhecimento do pecado é o princípio da salvação. Quando descemos às profundezas da confissão, é que subimos às alturas do perdão. Quando reconhecemos nossa culpa, nosso pecado, é que alcançamos perdão. Pela riqueza de sua graça em Cristo, Deus perdoa todo o pecado, mesmo o mais vil, o mais hediondo. Ele perdoa muitas vezes. Jesus deu a medida do perdão de Deus ao seu discípulo Pedro, que lhe perguntou se deveria perdoar até 7 vezes. Então Jesus lhe disse: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 22. Todas as vezes que pecamos, não importa a quantidade, se nos arrependemos e confessamos nosso pecado a Deus, Ele nos dá o perdão, pleno perdão. A promessa é: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Deus sempre ouve a súplica de perdão, mas essa súplica deve ser sincera. Deve ser um grito da alma arrependida. Das profundezas clamo, disse o salmista. A sua oração não era um pedido frouxo, mas um veemente apelo, em que ele colocava toda a sua alma. Diz Deus: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Se fizermos isto, suplicando o perdão, Deus perdoa e esquece, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei, disse Deus. O perdão de Deus é dado sob a condição de o pecador estar desejoso de deixar o pecado e resolvido a fazê-lo. O perdão de Deus envolve a recuperação do homem. Deus não pode perdoar se persistirmos em continuar pecando. Cessai de fazer o mal. Foi a condição colocada por Deus diante do seu antigo povo. Se Deus dá perdão, é porque vê a disposição de o pecador não mais pecar. O perdão divino deve despertar temor do Deus perdoador, temor que nasce da gratidão, do amor, que leva o pecador a envergonhar-se de ofender a Deus, temor que leva à espontânea obediência. Muitos não se importam com essa salvação, não a desejam, só querem de Deus o livramento da dor. Só querem a solução dos problemas, a prosperidade dos negócios, mas não buscam o perdão. Não estão interessados na salvação. Que tragédia! Jesus disse: que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus 16:26. A redenção de Deus envolve livramento do peso esmagador da tristeza. O Salvador Jesus Cristo é revelado como conhecendo as nossas dores e simpatizando-se com elas. Ele passou pelo caminho por onde nós passamos. Sofreu como qualquer membro da família humana. Sofreu até o sangue, até a morte. E naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 2:18. A redenção de Deus inclui o suprimento das necessidades da vida. Por isso lemos: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. A copiosa redenção de Deus envolve também o livramento do poder da morte. E disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Para o crente, a morte nada mais é do que um sono, um momento de silêncio na tumba, até cumprir-se a promessa do Senhor: eu o ressuscitarei no último dia. Prezado amigo, se você se sente nas profundezas do abismo, perdido e com muita dor no coração, clame a Deus, e Ele o ouvirá em Cristo. Deus o ouvirá e o perdoará. Jesus continua chamando, Jesus continua dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que tal abrir agora o coração a Deus em oração e colocar diante dele toda a sua vida? Venha, Ele está esperando você. Fale agora com Deus. Fale o que está em seu coração. E eu tenho plena certeza que Deus vai ouvi-lo, que Deus vai ajudá-lo. Vá a Jesus, como você está. Tal qual estou, eu venho a ti, aceita
Obrigado, Sonete. Que alegria saber que Deus nos aceita tais quais estamos. Que Deus nos ouve, que Deus nos perdoa. O mesmo Deus que ouviu a Davi, o mesmo Deus que ouviu a Pedro, está ainda hoje desejoso de ouvir a cada filho seu. Gostaria você também de ir a Jesus agora e entregar a Ele o seu coração? Se é este o seu desejo, ore comigo agora. Querido Pai, queremos ir a Ti tais quais estamos. Aceita-nos em Jesus, o Teu Filho. Ouve a nossa súplica. Dá-nos o Teu perdão, pois nós te pedimos por Jesus, o nosso Salvador. Amém. Se você quiser estudar mais profundamente a Palavra de Deus, peça o curso bíblico Encontro com a Vida. Para recebê-lo gratuitamente, ligue agora mesmo para 0800 25 90 90. A ligação é gratuita. Teremos muito prazer em atender o seu pedido. E disse Jesus: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. Lembrem-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.